Ontem eu estava lendo um livro chamado Sell with Story, ou em tradução livre, seria Venda com uma História. O livro não tem nada a ver com o aprendizado de línguas, mas ele me trouxe alguns insights justamente para isso. E o obstáculo que a gente tem no aprendizado de línguas, o maior desafio que a gente vai encontrar sempre vai ser a motivação. Sempre vai ser a falta de motivação, porque se a gente tem a motivação presente, ela não é o desafio é a falta dela. E a gente saber como a gente pode utilizar histórias para trazer motivação para o aprendizado de línguas é muito eficiente, vai nos ajudar muito. Então, a gente saber que uma história tem a capacidade de nos tornar mais engajados e não só de nos tornar mais engajados, mas de fazer-nos entender diversas coisas sobre o tema daquela história e fazer-nos entender sem que a gente fale exatamente sobre aquilo, a gente consegue captar as ideias e as mensagens que aquilo nos dá. Vou contar uma história que eu tirei do livro e que elucida muito isso. O cara, ele não gostava dos detergentes que ele comprava no mercado. Ele achava que os detergentes no mercado ali do bairro, da vizinhança dele, eram todos de péssima qualidade. E ele, revoltado com isso, começou no quintal da casa dele a produzir melhores detergentes e sabonetes ali para o pessoal do bairro dele. E começou a vender muito rápido, porque a prioridade dele era qualidade. E a empresa escalou e saiu do bairro dele e hoje é uma empresa multimilionária. Então essa história sobre esse cara e sobre essa empresa nos conta que as motivações da empresa, ela nos diz a motivação principal da empresa não é o lucro, é a qualidade. Ela nos conta uma história que faz a gente criar um nível de empatia e de confiança na figura principal da empresa, que é o líder, que é o dono, e nos conta um pouco do background do porquê que aquela empresa está querendo me vender aquele produto, ou seja, eu confio um pouco mais na empresa só de ter ouvido aquela história. Eu quebro a figura de empresa e coloco uma figura um pouco mais empática agora na minha mente. E eu aprendi tudo isso sem necessariamente que a história me contasse todas essas coisas, eu simplesmente senti tudo que eu falei aqui. E a história ela cria esse poder engajante que é meio mágico, que a gente é meio desenhado para seguir, para querer entender a história e seguir ela até o final. Então, se a gente consegue, através de histórias, nos concentrarmos mais, nos sentirmos mais engajados, fica óbvio qual que seria a aplicação disso para o aprendizado de línguas. Utilizar histórias para aprender uma língua nos vai tornar mais engajados, nos tornar mais inteligentes, mais assíduos com o estudo. Eu não vou perder um, um momento de estudo, uma sessão de estudo pela qual eu estou ansioso para saber o que, que vai acontecer com aquela história, entende? Então, o exemplo que eu sempre trago é o do Harry Potter, que já é um livro mais avançado, tá? Não caia nessa de vou ler Harry Potter sendo iniciante. É um livro avançadíssimo, aliás, porque você precisa ter um domínio bem sólido da língua. Existem palavras ali que não são básicas, existem frases que não são básicas. Por mais que o público seja infantil, é um público infantil que nasceu falando naquela língua. E é um público infantil de mais ou menos 12 anos, então não é tão infantil assim, é um pré-adolescente. Então, não caia na armadilha de ler Harry Potter sendo iniciante, mas eventualmente leia sim livros parecidos com Harry Potter, ou livros chamados graded readers, que são desenhados para terem histórias engajantes e não necessariamente terem um vocabulário muito rebuscado, um vocabulário simples, deliberadamente planejado para ser simples, mas ao mesmo tempo sem perder o valor e a mensagem de maneira geral da história. Então,
ouvir, e acompanhar esses graded readers vai fazer você ter um pouco mais de motivação, porque agora o inglês vira quase que o backdrop, né, o pano de fundo daquele cenário principal, daquele protagonista ali que é a história. E você engajado na história, seu cérebro vai ser responsável. Eu não gosto de falar seu cérebro, porque eu acredito que a gente não seja só criaturas físicas, né, mas vamos dizer, a sua mente vai ser responsável por transformar o significado daquela história, ou seja, o fato do protagonista ter corrido, ter pulado, ter se jogado, as coisas que ele sentiu, as coisas que ele pensou, as coisas que ele fez e as coisas que ele escolheu não fazer, as coisas que fizeram com ele, todas essas coisas que são relevantes para a história vão ser descritas de maneira clara ali, e você vai querer entender elas e não necessariamente entender o inglês. O inglês ele é só o caminho pelo qual você trilha, a forma pelo qual você trilha para chegar ao acesso dessas informações. E a nossa mente tem a capacidade de, ao percorrer essa trilha e chegar na informação, a trilha vai ser salva, a trilha vai ser armazenada. Então, o que que isso quer dizer? Que a forma, que é o inglês, vai ser conectada com o significado, que é a mensagem que aquele livro te passa. E dentro da sua mente, dentro de você, isso vai gerar como se fosse uma pequena marca. E a cada livro, a cada frase, a cada vídeo, a cada história que você vive naquela língua, você se torna um pouco mais próximo, você fica um pouco mais próximo de se tornar fluente. Porque seu cérebro o seu cérebro não, de novo, né? A sua mente, você, a pessoa que você é, está gravando, está armazenando a forma, está armazenando o inglês. E aos poucos você vai adquirindo a fluência na língua. E é importante você perceber também que existem graus e você não quer pular de um degrau mais baixo direto para o 10º degrau. Então, por exemplo, você não quer pegar uma história muito avançada sendo iniciante e nem pegar uma história muito iniciante sendo avançado. E você também não quer pegar uma história que não converse especificamente com você. Você tem que ter algum nível de relação com aquela história. Então existem, fanfics para meninas que gostam de saber da vida de determinado artista que ela acompanha. Vai ter, uma biografia de um jogador de futebol que um cara gosta de acompanhar. E sempre vai ter um graded reader, ou você, através do ChatGPT, pode pegar um texto qualquer e transformar esse texto num graded reader. Mas isso só vai funcionar para aqueles que já passaram de um determinado degrau, que é o da escuta. Se você ainda não tem a capacidade de ouvir na língua, mesmo que minimamente, você não deve pular direto para a leitura. A leitura ela tem que ser o seu segundo degrau, depois que você já tem uma certa vivência com histórias de maneira auditiva ou de maneira audiovisual. Então, um papel de um mentor, por exemplo, nesse começo pode ser desenhar histórias e contar histórias a você, em que você é um protagonista na história, ou que o mentor em si é um protagonista na história e aquela história seja cativante, seja de seu interesse, para que você comece a ter um pouco mais de motivação e começar a aprender um pouco mais na língua também. Eu acho que sempre que você quiser aprender um conceito e sempre que você estiver disposto a estudar algo, você sempre consegue conectar uma história da sua vida com aquele conceito que você está tentando aprender. Então, nesse vídeo aqui mesmo, eu aprendi conceitos sobre história e sobre como contar uma história num livro que eu li ontem, e hoje eu comecei esse vídeo com: ontem eu li um livro que tal coisa acontecia. E essa estrutura de contar o lugar, o tempo, ou seja, ontem eu li um livro
e eu estou na minha casa, então provavelmente eu li o livro na minha casa, apesar de eu não ter mencionado um lugar. O lugar fica meio que implícito, o protagonista, que sou eu, e o evento, que é ler um livro, e o obstáculo, que eu até mencionei a palavra obstáculo, que é a falta de motivação. Então, no começo do vídeo, eu contei uma história para te contar um conceito. Então, sempre que você estiver tentando aprender um conceito, você consegue contar uma história sobre aquele conceito, ou uma história que gira em torno daquele conceito, que quando você for tentar se lembrar daquilo, você não necessariamente precisa lembrar do conceito bruto, mas sim da história que aquele conceito traz com ele. Então, é uma técnica muito forte de memorização, porque a história que eu contei do detergente aqui, ela provavelmente vai ficar com você um bom tempo, vai demorar você esquecer dessa história. E sempre que você vê algo que te lembre aquilo, você vai conseguir meio que contar essa história quase que de maneira direta. Você não vai precisar ficar tentando lembrar do passo a passo. Eu só li essa história uma única vez e aqui estou eu contando ela. Eu não contei com o mesmo nível de riqueza de detalhes do livro, talvez eu tenha acrescentado ou perdido alguma coisa, mas o ensinamento geral é o mesmo. E é isso que basta. Então, por exemplo, se eu quero vir aqui e te ensinar uma palavra em inglês, vamos supor que a palavra seja, vamos supor, ball, bola, para ficar um exemplo fácil. E eu simplesmente chegar aqui para você falar ball significa bola, é uma informação avulsa, sem contexto e sem repetição. Se ela tivesse pelo menos repetição ao longo do tempo, você aprenderia que ball significa bola, supondo que você não saiba. Mas a partir do momento que a gente coloca num cenário em que tem uma partida de futebol acontecendo no estádio na França, o estádio está lotado, é a final da Champions League, todas as pessoas naquele estádio estão tensas, nervosas. And the player, ou seja, o jogador, is gonna kick the ball and he has to score. E ele tem que fazer o gol. O jogador ele vai chutar a bola e ele tem que fazer o gol. And he kicks the ball. E ele chuta a bola. And he scores. And his team, his club, is a winner. E o time dele é campeão. Então agora você tem uma história e essa história tem a palavra bola, tem a palavra player, tem a palavra, sei lá, score, que é fazer o gol. Tudo isso estava presente na história e fica gravado em você. E a história foi interessante, eu consegui contá-la de uma maneira que provavelmente empreendeu um pouco, pelo menos um pouco. Ou seja, sua atenção que antes podia estar dispersa pelo vídeo ser mais calmo, a partir do momento que eu comecei a criar o cenário da história, a sua atenção voltou totalmente para ela. E você queria entender a história, queria saber o que ia acontecer, queria entender o que ia acontecer, teve um clímax, ele chutou, ele fez o gol e o time dele foi um campeão. As pessoas estavam nervosas, tudo isso contribui para que você tenha e você grave o aprendizado de que bola é ball, e de que player é jogador, e de que score é fazer o gol. Agora você provavelmente nunca mais vai esquecer isso. Você tem que usar isso a seu favor para aprender inglês. E percebe que não vai ser fácil você fazer isso sozinho. É muito difícil você fazer isso sozinho. Como que você vai ter esse nível de traquejo na língua para conseguir criar uma história como essa? Você pode se utilizar de inteligências artificiais. Hoje o ChatGPT ele é muito bom em duas coisas: em, em, em traduzir e em falar em voz alta, principalmente em inglês. Então, se você consegue, vamos supor, pegar um trecho de uma história interessante ou pegar uma história curta, interessante, que você se sinta engajado e que essa história esteja em português, você pedir para ele simplificar ainda mais aquela história. Peça para o ChatGPT, peça para o Claude AI simplificar ainda mais aquela história. Ou se não simplificar o plot, não simplificar a história em si, mas o vocabulário daquela história, tornar ele mais básico. Você torna aquela história que já é familiar a você para um vocabulário mais básico, depois pede para ele traduzir, depois você clica na opçãozinha de ouvir o que ele disse. Porque sempre a escuta vai estar um patamar acima da leitura e a leitura subsequentemente vai estar um passo acima da fala, ou seja, você tem que focar em ler, sim,
mas só se você for capaz de ouvir, porque você não pode adivinhar pronúncias. Vou dar um exemplo aqui. No começo, quando eu estava tentando aprender inglês, lá em 2016, eu já tinha essa ideia de querer ler na língua. Comprei um livro em inglês. Comprei o livro em inglês e eu não me lembro exatamente qual livro que era. E eu tentei ler em inglês e minha mãe passou do meu lado. E ela ouviu eu falando em voz alta aquelas palavras que estavam ali. E eu acho que ela nem se lembra disso. Mas ela deu risada, porque estava estranho. E a mesma coisa aconteceu na sala de aula. Tinha um professor de inglês e eu tentei ler para ele o livro que eu tinha comprado em inglês e ele deu risada também. Não de uma maneira para tirar sarro de mim, mas porque eu estava pronunciando de forma incorreta. E pronunciar de forma incorreta vai fazer o quê? Gravar um pequeno registro no seu cérebro. E esse pequeno registro, quanto mais você repete aquela pronúncia incorreta, quanto mais você lê sem saber a entonação, sem entender a verdade sobre aquela pronúncia, mais difícil fica depois para você ajustar isso. Por isso que você tem que escutar primeiro e ter uma pessoa ou uma inteligência artificial que faça isso por você no começo é essencial. Talvez esse seja um dos primeiros passos mais eficientes. Existem playlists no YouTube de pessoas contando histórias em inglês básico, pessoas arrumando a casa em inglês básico, pessoas fazendo x n coisas em inglês básico. E essas são formas muito interessantes de começar e aprender na língua. E e depois que você cria esse certo domínio básico da língua e você começa a ler sem necessariamente ter que ter um áudio ali, você já é um intermediário avançado, só que agora o mundo inteiro passa a ser a sua porta de entrada, vamos dizer assim, do inglês. Você agora é capaz de sentar no canto de uma biblioteca durante uma hora, viajar para onde aquele livro te levar e, na experiência daquele livro, absorver dezenas de palavras novas, reabsorver milhares de palavras que você já conhecia, criar novos contextos, uma pragmática chamada, né, uma pragmática nova dentro de você e aquilo incrustar em você, e não só isso, você implicitamente vai aprender diversas coisas que aquelas histórias te ensinam, sem que você esteja ciente que elas estão te ensinando. Um exemplo máximo, assim, sempre vai ser Dostoiévski. Eu li a obra dele Crime e Castigo, e são infinitas as resenhas que as pessoas vão fazer, as análises que as pessoas vão fazer, os trechos que elas vão tentar analisar dessa obra, porque tudo sempre vai ter diversas camadas, tanto de ações que estão implícitas, quanto de pensamentos, filosofias, sortes, eventos, séries de coisas que acontecem da maneira que acontecem e que são intrigantes e que prendem você e que te ensinam muita coisa e que levam o personagem a ter um arco de redenção. E esse arco de redenção, todas essas coisas que ele vive, são essenciais para que você sinta empatia por ele e que você se sinta preso à história, e aquela história te ensinou um monte de coisa, e você sai um pouco melhor daquilo. E se você quer aprender inglês, por que não se utilizar disso? Por que não fazer algo que é prazeroso, fazer algo que é naturalmente bom e aprender uma língua no processo? É incrível, sabe? No começo desse ano, eu decidi que eu ia aprender espanhol. Eu assisti Avatar: A Lenda de Aang totalmente em espanhol. Eu li o livro Dinosaurs Before Dark, eu não lembro, Dinossauros al Anoitecer, alguma coisa assim, eu não sou muito bom em espanhol ainda. Dinossauros ao anoitecer, algo assim. Eh, e aquilo me deu uma carga muito grande de input compreensível. No primeiro episódio da série, eu já me senti preso pela história e eu tinha que usar ainda na série o Avatar. E eu tinha que usar ainda a legenda em português. Conforme a série foi passando, eu fui criando mais intimidade com o espanhol, aí eu tirei a legenda em português, coloquei a legenda em espanhol. Conforme a série foi continuando, na segunda ali, no meio da segunda temporada, eu tirei totalmente a legenda.
e eu consegui mergulhar totalmente no flow da história. Eu queria ver o Avatar não porque estava em espanhol. O espanhol já tinha deixado de ser o meu foco. Eu queria saber o que iria acontecer com o protagonista, eu queria saber quais histórias iam se desenrolar a partir dali. E naquele desenrolar de histórias ali emocionante que me deixou vidrado, eu aprendi diversas palavras. Claro, eu ainda não sou fluente, eu não tenho uma consistência muito grande com o estudo do espanhol, mas eu aprendi muita coisa. E na hora que eu saí daquele daquela série, que eu terminei ela, eu fui direto para ler livros. E não livros de história, porque eu já estou lendo livros de história em inglês. Eu queria aprender um pouco mais sobre marketing, e eu estou interessado em aprender mais sobre marketing. E justamente eu caí num livro de marketing em espanhol. E foi muito bom, lógico que eu fui deliberadamente procurar se havia uma cópia daquele livro em espanhol, e havia, e eu peguei aquela cópia. E o nome do livro é Expert Secrets. O nome é em inglês, mas o livro em si é em espanhol. E muito bom, o livro muito bom. Só que eu percebi que aquela leitura, ela seria muito mais pesada e difícil se eu não tivesse passado um tempo lendo aquele primeiro livro que eu li e assistindo aquela série que eu assisti do Avatar. Muitas e muitas e muitas das palavras que eu aprendi na série, eu revisitei e estou revisitando atualmente no livro. E tá sendo muito mais fácil a leitura para mim do que anteriormente, quando eu tentei simplesmente cair num vídeo aleatório, num podcast aleatório em espanhol, e foi muito sofrido. E é mágico isso, quando você percebe que você está evoluindo. Obviamente ainda não sou capaz de falar espanhol. Estou no processo, talvez daqui 6 meses a coisa mude, o jogo mude, porque já tem uns 8 meses que eu venho nessa de vai e não vai. Se eu continuar nessa, eventualmente daqui um ano ou 2, eu vou aprender espanhol, mas agora eu vou ter mais tempo para me dedicar, então eu acho que em 6 meses eu vou conseguir atingir um nível básico intermediário de espanhol, não só na escuta, mas também na fala. E vou conseguir demonstrar aqui no canal um pouco do porquê esse método funciona, e que vai ser muito legal e as pessoas vão poder acompanhar em tempo real a minha evolução. Se você quer ter uma pessoa para te explicar esses conceitos, e se você se não se sente à vontade em aprender uma língua, você se sente um pouco preso, porque todo mundo que tenta aprender uma língua vai vai fazer o seguinte movimento padrão que as pessoas falam: vamos supor que você quer aprender inglês. Você quer aprender inglês, você vai e se matricula numa grande escola de inglês, dessas da vida. Uma dessas grandes escolas, você todo dia vai sentar na sua bundinha na cadeirinha lá, vai assistir uma aula sobre gramática. Aquela aula sobre gramática vai te dar uma sensação de que você evoluiu. Um ano vai se passar com você tendo uma assiduidade relativamente boa. Vamos supor que de 3 a 4 vezes na semana você participava ali do inglês. Só que depois de uma assiduidade boa, de uma dedicação ok da sua parte, eh, o inglês ele ainda não se deu na sua vida e você não entende exatamente por que você ainda não fala a língua, mesmo depois de tanta dedicação. Então, o problema na verdade não se encontra em você, se encontra na maneira que você tentou estudar o inglês. Então, se você quer uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo e que não vai deixar você cair nesse buraco de estudar durante um ano e meio e não ter progressão nenhuma, é exatamente o que eu vou te passar na minha mentoria. Você vai sair de lá de uma forma que você vai se sentir capaz e empoderado, se eu tenho a licença para utilizar essa palavra. Você vai se sentir confiante, com uma autoestima alta para sair de lá e estudar inglês por conta própria. É isso. Um abraço.